Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, segunda-feira da 31ª semana do Tempo Comum. Evangelho de hoje, continuamos aí refletindo sobre Lucas 14, hoje os versículos de 12 a 14. Naquele tempo, dizia Jesus ao chefe dos fariseus que o tinha convidado: quando deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. O que Jesus quer dizer com isso, né? É interessante porque ele aproveita, o capítulo 14 é um capítulo que Jesus vai jantar na casa do chefe dos fariseus, né? Então nós temos acompanhado o desenrolar disso, né? O capítulo 14 retrata esse acontecimento e o que Jesus percebe nesse jantar, né? Os pontos que ele apresenta. E aqui ele aproveita o ambiente da refeição, daquele jantar, para chamar a atenção de todos de um ponto que muitas vezes nós esquecemos. Quando nós caminhamos com Jesus e vamos nos acostumando com isso, muitas vezes acabamos esquecendo coisas que são importantes, né? Por exemplo, ao fazer o bem, não devemos ter em vista vantagens e retribuições humanas. Eu não tenho que fazer o bem para uma pessoa para que amanhã ela devolva isso para mim. De jeito nenhum. Eu devo fazer o bem porque essa é a nossa obrigação como cristão. Ora, se Jesus deixou o mandamento do amor e ele ordenou, isso é o que vos ordeno, não é o que vos peço, não é o que vos sugiro, não é algo que eu sugiro, né, que se faça. Ele deixou como ordem: isto é o que vos ordeno, amai-vos uns aos outros, né? Ao fazer o bem, nós nos tornamos grandes no reino dos céus. Por quê? Porque cumprimos o mandamento que o Mestre nos deixou, né? É a nossa maneira de participar da bondade gratuita de Deus. Por isso que isso nos engrandece. Não no sentido de nos vangloriar, não no sentido de fazer com que nós fiquemos orgulhosos de nós mesmos. Caraca, eu fiz uma obra de caridade, eu ajudei alguém. Não, não é nesse sentido. É na nossa grandeza, no nosso engrandecimento espiritual, porque estamos colocando em prática aquilo que Jesus nos deixou. Então é ter a noção de que muitas vezes nós nos esquecemos, fazemos as coisas no intuito de ajudar os outros, mas esperando uma recompensa, né? É a volta de uma religião, de uma interpretação de uma religião meritocrática. Eu faço a minha parte e Deus tem que fazer a dele também, né? Eu sempre digo que Deus nunca se deixa vencer em generosidade. Quanto mais caridoso, mais prestativo, mais bom eu sou, Deus é muito mais comigo. Mas eu não tenho que fazer essas coisas esperando que Deus seja bom comigo. Eu tenho que fazer isso porque é isso que Ele espera de mim, como cristão. Se Ele vai me ajudar com isso ou não, pouco importa. O que eu tenho que fazer é cumprir aquilo que Ele determinou. Ou seja, Ele mandou que nós nos amássemos uns aos outros. E isso envolve eu fazer o bem ao outro, eu ajudar o outro, né? Não ficar esperando o outro pedir a minha ajuda, né? Se o outro, eu vejo que o outro precisa de ajuda, eu vou lá e me ofereço. Se o outro vai aceitar ou não, é uma opção dele. Se ele não aceitar, ótimo. Se ele aceitar, eu vou lá e ajudo, né? Porque esse é meu papel como cristão. É fazer o bem, né? E não ficar fazendo o bem esperando algo em troca. De jeito nenhum. Então, esse texto de hoje nos recorda muito bem que a gratuidade nos dá uma forte experiência de Deus. Porque, entre aspas, eu ajo como Deus. É isso que nós não nos damos conta, né? Quando eu faço o bem a alguém, eu ajo como Deus age para comigo, para com o outro, né? Lembremos que nós muitas vezes podemos ser instrumentos de Deus na vida do outro.
Podemos, por que não? Deus muitas vezes manda anjos para nos ajudar em momentos de dificuldade. E quem são esses anjos? Incorpóreos? Não, pessoas que são iluminadas por Deus para nos ajudar no momento que mais precisamos. Então é ter essa noção que nós somos também instrumentos de Deus, nas mãos de Deus, né? Para ajudar pessoas que precisam. Portanto, não nos fechemos a essa experiência. Não façamos o bem esperando ter recompensas. Façamos o bem porque é a nossa obrigação como cristãos. Né? E lembrando que ao agirmos dessa forma, estamos agindo como o nosso Pai Celeste, que também faz a mesma coisa por todos nós. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau!